aí, pessoal, estamos começando agora o episódio de número 12. Passando rápido, hein? Passando muito rápido. Episódio número 12 no ar. E para esse episódio aqui eu trouxe uma temática importantíssima. Como fazer renda extra. Para não ficar tão aberto o leque, então, e falar como fazer renda extra, mas no quê? Eu trouxe um especialista aqui em milhas. A gente trabalhou junto, já estudamos junto. Não precisa falar que a gente fez arte lá, né? Quando a gente fazia pós, a gente fazia muita bagunça juntos lá. Mas ele se especializou nisso, tá? Tem hoje como também essa atividade dele como uma renda extra e vai compartilhar aqui um pouquinho com nós hoje um pouco desse contexto. E antes de eu anunciar o nome dele aqui, siga o canal, compartilhe. Lá no Spotify a gente também tá compartilhando todos os episódios. Então também siga lá no Spotify, isso também nos ajuda aqui a divulgar o nosso trabalho. Junto com a gente aqui, Victor Condecelli, como que é? Condecelli? Condecelli. Nunca te chamei pelo sobrenome, hein, Victor? Muito chique, hein? Seja muito bem-vindo, Vitão. É que sempre me chamou de amigãozão, né? Amigãozão, então acabou. Vitão. Quando eu fui perguntar o nome dele, é Victor mesmo seu nome? Ou só eu que decorei? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo. Espero que gostem aí dessa nossa temática. Tenho certeza que isso será muito produtivo para a vida de vocês, seja para viagens, renda extra ou para baixar o custo de vida. Então a gente vai trazer bastante assunto aí para vocês para o dia de hoje. E a gente conversando, né, Victor? Eu falei assim, Victor, o contexto nosso do podcast é sobre gestão, negócios, pessoas. Como que a gente vai encaixar milhas aqui? Porque o tema é muito importante, o tema é muito relevante. Você mesmo me deu alguns toques já, que eu já implementei e vi resultado assim de imediato. E começamos a usar em casa já. E aí eu pensei numa coisa, né? Todo negócio que você vai fazer, ou queira empreendendo, ou queira como uma renda extra em paralelo, ou qualquer coisa que você vai fazer, o fator mais relevante aí é dinheiro normalmente. Então, dinheiro que facilita algumas coisas, possibilita implementar algumas coisas e como levantar dinheiro, como gerar dinheiro sem afetar na sua qualidade de vida ou o que dê para você fazer isso em paralelo. Foi onde a gente chegou nessa temática, né? Vamos fazer renda extra então com milhas? Eu acho que antes da gente falar da renda extra com milhas, não é um tema claro para todo mundo, até para mim mesmo. Conversamos disso, sei lá, uns 6 meses atrás, que você me apresentou, trouxe. Eu só via distante e imaginava que não era para mim aquilo, tinha algumas crenças travas, limitantes, né? aí, ou travas, não sei como que é o ideal para chamar aqui. Mas é quando você trouxe alguns insights pequenos, rápidos, simples, práticos, que eu consegui implementar no mesmo dia, eu acho que esse efeito dá para causar aqui hoje. O pessoal terminar de escutar esse episódio, indo no ar todas as segundas-feiras, meio-dia, escutando aqui agora, já tem a tarde toda para implementar alguma coisa. Para correr atrás de alguma coisa. E aí, como você traduz o que é milhas para o pessoal já entender o conceito de imediato aqui agora? Excelente. A gente tem que entender e já ir desmistificando algumas coisas, né? A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que milhas é igual a dinheiro. Então, milhas é uma moeda digital das companhias aéreas e virou uma moeda dos bancos. Então, as milhas, né, ou pontos, né, como também são chamados. Então, quando a gente fala de milhas aéreas, eu estou falando exatamente milhas para emitir uma passagem aérea ou para utilizar um serviço ou para comprar um produto. Nem sempre é vantajoso, mas a gente está falando da utilização de uma moeda digital que é das companhias aéreas propriamente dito. Já os bancos, vendo que isso era uma moeda muito lucrativa, começou a fazer também a questão de pontos. Então, o Bradesco, o Banco do Brasil se juntaram, criaram lá a Livelo, e aí eles começaram a ter um clube de vantagem, um clube de fidelidade, e começaram também a trazer pontos. Vendo que isso é muito lucrativo, e justamente por conta disso, a gente fala que milhas é dinheiro. Então, a gente tem que desmistificar e tirar algumas coisas, umas crenças limitantes da cabeça das pessoas, de pensar que só tem milhas, ou só pode viajar com milhas, ou só pode fazer renda extra com milhas, pessoas que ganham absurdo ou que gastem absurdo dentro do cartão. Por quê? A partir do momento que você entende as estratégias e as possibilidades com milhas, a gente pode ver que dá para ganhar milha com um cartão que nem pontua.
Então, esse é um primeiro ponto. E essa foi a primeira... Esse daí eu já não sabia também, não. Essa foi a primeira aula que eu te dei, né? Uhum. Quando você falou assim pra mim, pô, Vitão, você tá trabalhando com milhas aí, pô, me ajuda a trocar o cartão. Qual que é o melhor cartão? E essa é a pergunta que eu recebo todo dia no Instagram. Mas primeiro, só abre parênteses aqui, você primeiro me tentou vender uma mentoria, sem vergonha. Depois... Isso é verdade, isso é verdade. Primeiro eu tentei vender um curso, na verdade, é assim que né? vai sendo essa. Você aprende milhas e depois vende pro coleguinha. Isso é verdade. Não, e porque quando a gente começa a falar sobre milhas, a gente percebe que ninguém conhece sobre milhas. Uhum. É incrível. E as pessoas que falam que conhecem, na verdade, acabou de trocar X mil milhas por um secador. E aí você fala assim, você tá falando sério que você trocou por um secador? Você tem noção de quanto vale essas milhas no mercado? Uhum. Não, eu recebi lá do cartão, tinha lá, tava para expirar, ou já tinha expirado um tanto, e aí eu fui lá e troquei por um secador. E a pessoa não tem noção que às vezes ela poderia ter trocado essas milhas por dinheiro, comprado o secador e ter sobrado ainda mais um retorno. Eu não vou criticar 100% não, porque eu já fui esse daí já. Eu já tinha Já uma trocou rotina... por um pendrive. Por pendrive. Mas eu acho que eu já troquei uns 3, 4 pendrive. Isso é padrão, né? Engraçado que eu já tinha o uso do cartão, não concentrava todas as minhas contas no cartão, mas usava ali para fazer algumas aquisições em parcelas, alguma coisa assim, ou algumas coisas de valor maior agregado, né? E aí gerou uns pontos lá e recebi aquele e-mail, seus pontos vai expirar. E quando você ia ver, você tinha realmente uma quantidade de pontos lá e não sabia o que fazer com aquilo, trocava por pendrive, já troquei por meia. Não, isso é padrão. Então a gente conhece um público que gosta de trocar por panela, liquidificador, secador, ou outros, fone de ouvido. Às vezes troca por viagem. Troca por hospedagem, troca por passagem, porém às vezes com um valor super inflacionado. E aí também perde muito dinheiro, perde muito recurso, perde muito poder de compra com isso. Tá? Então, a gente tem que entender o passo a passo quando a gente fala de descobrir milhas. E aí por isso que eu criei até um curso que chama o Poder das Milhas. Né? Então, justamente para você entender e conseguir descobrir como eu começo e como eu potencializo essa questão das milhas e utilizo elas ao meu favor. Esse é o grande passo. Tá? Eu acho que dá pra gente ir hoje aqui numa linha da gente... A gente vai chegar em 5 passos aqui, né? O modelo da nossa gravação aqui, a gente sempre busca um como, porque se virar, todo mundo já fala pra você, se vira, né? Mas ninguém te traz o como se virar, e esse é o objetivo. A gente trazer um passo a passo aí pro pessoal... conseguir usufruir alguma coisa de milhas. Eu acho que se a gente falar somente como gerar milhas, eu acho que um único passo seria suficiente. Vai lá, começa a usar um cartão e gera milhas. Acho que dá para explorar você aqui e eu vou tentar aprender sem fazer sua mentoria, né? Você tá querendo aprender de graça. Aproveitar o ensejo aqui da gravação e começar a te fazer pergunta. Tá gravando mesmo, você não vai conseguir falar não, então... E assim, talvez a gente elencar em níveis, né? O máximo que você pode extrair, qual é a rotina de quem usa milhas. Então, acho que em cima disso que a gente conversou um pouquinho, né? Entender o máximo que dá para extrair até chegar lá na questão de renda extra. Agora, um pouquinho antes da gente falar de passos aqui, ô Vitor, voltando no exemplo da pessoa que trocou lá por um secador. Ou eu mesmo aqui que troquei por um pendrive. Perfeito. Eu não lembro agora o quanto que era, mas vamos imaginar que eram, 5 mil milhas lá que meu cartão gerou e eu troquei por 2, 3 pendrives. O que eu poderia ter feito com essas 5 mil milhas? Então, a gente fala que milhas a gente tem que utilizar de alguma forma. Então, ou trocando por passagem, ou trocando por hospedagem, ou pagando uma conta, ou trocando por um produto. A forma mais vantajosa de utilização de milhas é trocando por passagem. Essa é a melhor maneira. Nasceu para isso, né? Nasceu para isso. Ela foi criada para isso, né? Então, o que foi milhas, né? Então, as companhias aéreas, no âmbito de fidelizar os seus clientes, começou a falar assim, a cada viagem que você fizer com a minha companhia, eu te dou um cashback, te dou um milhasback, te dou um retorno para você fazer uma nova viagem num outro momento
mais barato comigo de novo. Uhum. E aí fazer a fidelização. Então a milhas foi criado para voar, foi criado para utilização em passagens aéreas. E não é pirâmide financeira. E né? não é pirâmide financeira, isso é muito importante. Milhas não é pirâmide financeira, não é jeitinho brasileiro, então milhas é um mercado. E, de novo, milhas é dinheiro. É engraçado que essa semana passada saiu uma notícia que um piloto de Fórmula 1 teve uma conta apreendida, ele estava com um processo judicial de um recurso financeiro e foi apreendida as contas das companhias aéreas dele porque tinha alguns milhares de milhas lá. Ou seja, é a prova que milhas é dinheiro. Ou seja, isso aí vai ser penhorado para pagar a dívida desse piloto. Então, se você está devendo, pode ser que bloqueiem suas contas até das contas de milhas, tá? Não é só as contas do banco. Legal. E aí, como que a gente vai gastar, então? 5 mil milhas aí. Então, aí, como tudo na vida, né? A gente tem que ter um bom planejamento. Então, a gente tem que ter um bom planejamento para você saber como e onde acumular essas milhas, quando e como transferir essas milhas e para depois também como e onde utilizar essas milhas. Então, por exemplo, se a gente está falando de companhias aéreas, então eu tenho lá 5 mil milhas na companhia aérea. Dependendo da data, dependendo da flexibilidade, você consegue fazer, por exemplo, um trecho para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, uma ponte aérea. Então, essa ponte aérea que estaria ali, sei lá, 300, 400 reais, você fez lá com 5 mil milhas. Paguei 300, 400 reais em 3 pendrives. Exatamente. Entendi. Então, na semana passada mesmo, eu estava fazendo uma mentoria com um amigo, e que esse amigo pagou a minha mentoria, né? Então, diferentemente... Esse é um amigo verdadeiro, diferentemente, né? E aí ele estava querendo fazer uma emissão. E a gente encontrou uma emissão São Paulo para Porto Alegre por 3 mil milhas. 3 mil milhas no valor da milha, por exemplo, da Latam de mercado hoje, a gente está falando que essa passagem custou R$90. Estava mais barato de avião do que de ônibus. Uhum. O Vitor, se você pesquisar agora, vai estar 3 mil milhas? Não, agora talvez esteja 9, 10, 15, 20. Mas era um momento de oportunidade. Essa é uma máxima também que a gente fala no mundo das milhas, que não é você que escolhe o seu destino, e na verdade é o destino que escolhe você. Por quê? Você vai começar a pesquisar e daqui a pouco você... eu queria ir para Lisboa. Mas para ir para Lisboa tá 100 mil milhas. Mas, para Madrid tá 60. Madrid é maravilhoso. Vou lá para Madrid, vou viajar e depois você pode ir para Lisboa. Mas talvez a sua entrada na Europa vai ser por Madrid. Então, a gente tem essa máxima no mundo das milhas dizendo que é a passagem que escolhe exatamente a sua viagem, né? Uhum. Sabe o que é legal? A gente às vezes imagina assim, ó. Então, dentro do seu exemplo. Então, eu vou deixar de ir para Lisboa para ir para Madrid. Só para me usar milhas, estou deixando de fazer meu gosto? Não, pelo contrário. O que você está querendo dizer é que abre-se uma oportunidade diferente na sua logística e que você consegue fazer as duas coisas. A diferença é que você faz de uma maneira mais econômica. Você Exatamente. faz de uma maneira que você poupou ou gerou um cashback a mais. Eu costumo dizer que as milhas é para você poder viajar mais, melhor e gastando menos. Então, eu tenho um sonho de ir para Lisboa, ou melhor, eu tenho uma necessidade de ir para Lisboa. Eu tenho que ir para Lisboa porque eu tenho um congresso lá no dia X ao dia Y. Você vai ter que ir para lá? Não, aí não tem o que fazer. Talvez você consiga buscar outras oportunidades de rotas, mas você vai ter que ir para lá. Uhum. Agora, se você está pensando em passeio e você tem o mundo a conhecer, você pode ter infinitas possibilidades. E aí que é o fantástico mundo das milhas, que ele te possibilita isso, de poder fazer inúmeras possibilidades de emissões. Uhum. Isso aqui é legal também, por mais que você não escolha a passagem baseado lá no exemplo que você deu. Mas dentro da sua própria rotina de vida, você consegue ter um estorno maior daquilo que você já está gastando. Exato. Então, eu já iria comprar um celular, eu já iria comprar um iPhone. Se eu ir pelo site que vai me beneficiar mais com milhas, eu continuo fazendo o que eu já iria fazer, só que agora eu tenho um estorno maior que eu posso converter numa outra passagem. Perfeitamente. Mas aí eu já estou falando até que isso é um passo 2.
A gente tem que vir até para um passo 1, que é um acúmulo que a gente chama de acúmulo orgânico. É um acúmulo natural que você não tem esforço nenhum. Nesse seu exemplo, você vai ter um esforço de pesquisar, né? Então tem que pesquisar o site, pesquisar a parceria, pesquisar se aquele momento está acontecendo. Isso é um acúmulo ativo, não é um acúmulo passivo. Você está indo atrás. Quando a gente fala de um acúmulo orgânico ou um acúmulo passivo, é algo que é natural. Como passei o cartão de crédito e caiu o ponto na minha conta. E aí esse é o primeiro passo. Então você entender qual é seu cartão de crédito. Então, peraí, deixa eu anotar isso daí então. Que esse passo você já fez, você ligou para sua gerente e você conseguiu lá o cartão Infinity, não foi? Eu lembro que na ocasião que você me falou disso, a gente tava conversando, eu acho que eu tinha acabado de comprar, não sei se foi esse iPad ou MacBook, alguma coisa que eu tinha comprado. Você falou, você é louco, você comprou isso daí e não gerou milhas? Foi. E aí que você me deu um estalo, ou seja, a sua estratégia, você não estava me impedindo de fazer a compra, de comprar, mas se eu tivesse comprado de uma maneira estratégica, planejado, eu teria realizado a compra da mesma forma e com o estorno disso, talvez eu teria feito um final de semana com a minha esposa em algum lugar. Perfeitamente. Gratuitamente. Exatamente isso. Na verdade não é gratuitamente, de alguma forma está se tornando o que eu já gastei. Exato. Mas como eu estava falando, o primeiro passo é você conhecer o seu cartão. Então, não existe o melhor cartão. Como eu disse, essa pergunta eu recebo todo dia no Instagram. Qual é o melhor cartão? Não existe isso. Não existe melhor cartão. Existe qual é o melhor cartão para você. Então, a gente tem que... Para eu falar qual é o melhor cartão para você, a gente tem que entender várias coisas. Então, quanto você gasta, com o que você gasta, o que você precisa de benefício do cartão. E aí, com isso, a gente consegue saber qual o melhor cartão para você. Você precisa de certos benefícios, vai ter que ter um cartão X. Você precisa de outros benefícios, por exemplo, eu tenho pet. Eu quero ter um cartão que me dê garantia, se meu pet passar mal agora, eu posso correr para o veterinário e ele vai me dar um cashback, na verdade ele vai me dar um reembolso da consulta do veterinário. O modelo de cartão que faz isso? Tem um cartão que faz isso, só um cartão faz isso. Posso falar propaganda? Pode falar já. Então, cartão, você vai cobrar para dar essa informação? O cartão... Deixa eu perguntar antes aqui. O cartão da Elo é o único que tem isso. Agora, não, Vitor, eu preciso ter um benefício que se eu comprar o meu iPad e eu encontrar 30 dias depois um valor menor, eu quero que ele me dê um reembolso desse valor da diferença. É o chamado seguro proteção de preço. Aí a gente está falando de cartão da linha Visa. Não, Vitor, na verdade, eu gosto muito de Outback. Eu vou muito para Outback e eu quero ter a cebola de graça. Eu quero ir no Outback e ganhar a cebola de graça. Então, a gente está falando de um cartão da Mastercard. Então, veja, para cada... Mas por quê? O benefício da... Eu gostei desse daí. Qual que é? Fala um pouquinho mais. O da Mastercard, ele tem um programa chamado Mastercard Surpreenda, e a cada compra que você faz, de uma compra de 1 centavo a 1 milhão de reais, independente do valor, a cada vez que você passa o cartão, ele conta um ponto, exceto o ponto de milhas. É um ponto do programa Mastercard Surpreenda. E aí ele troca esses pontos por experiências. Então ele te dá cebola no Outback, gratuito. Você compra um prato e ganha cebola. Ele te dá desconto na Vivara. Pra você comprar para a esposa. Minha esposa não pode assistir, senão vai me complicar. Faz uma edição, aqui, por favor. Ela não pode saber dessa parte. Uma versão para a Jéssica, uma versão para o público. Então, tem uma série de benefícios. Então, o importante é você saber o cartão. Qual o cartão? Qual é o banco? Qual é a classe dele, né? Então, quantos pontos ele pontua por dólar ou se ele pontua por real, né? Hoje o mundo das milhas é muito dinâmico, né? Então, até 3 meses atrás, nós tínhamos um cartão que era o queridinho dos milheiros, né? O Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Ele era 1 ponto por real. Então, ele era uma fábrica de milhas mesmo, né? Então, você fazia muita pontuação com ele. Agora ele mudou, ele está exatamente igual a todos os outros, pontuando por dólar. Tá? Então, o meu cartão pontua 1 ponto por dólar, 1,5 ponto por dólar, 2 pontos. Hoje a gente tem aí 2,5 pontos, essa é a faixa. Tem um ou outro que se sobressai, então tem lá um que pontua 4, outro que pontua 5, mas são esses. Aí
Só para a gente tentar estreitar um pouquinho mais aqui. Quando eu falo conhecer o cartão, então conhecer os benefícios oferecidos, qual a forma de pontuação do cartão. E existe o melhor para você, né? A questão de não existe o melhor cartão, existe o melhor para você. Exato. Acho que se eu sair daqui agora, escutando esse podcast, eu acho que tem infinidades de cartão. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é o que é o meu padrão de consumo, para mim procurar algum cartão que faça sentido para mim. Exato, porque se você... Sim, você já deu várias frentes aqui. Se você pensa primeiro no seu padrão de consumo, você tem a questão de possibilidade de isenção de anuidade, que esse é um ponto muito importante e que muita gente também vai buscar. Tem pessoas, e eu falo por mim, quando comecei no mundo das milhas eu era irredutível e não aceitava pagar anuidade. A anuidade, ela depende, né? Então eu costumo dizer o seguinte, hoje... Tem cartão que compensa. Eu aceito pagar a anuidade de um cartão porque o benefício que ele me traz é muito maior do que o valor que é pago pela anuidade dele. Agora, tem cartões que não vale a pena. Então, isso você tem que avaliar. Primeiro, o quanto que eu gasto no cartão de crédito, né? Ah, Vitor, mas nem cartão de crédito eu tenho. Hoje eu pago tudo no débito. Então, hoje você está perdendo uma grande oportunidade. Por quê? O cartão de crédito, o pessoal tem muito medo por chamar ele de vilão, né, de endividamento, mas é porque o pessoal também não tem o planejamento financeiro da utilização desse cartão de crédito. Então, a partir do momento que você tem um planejamento financeiro e sabe o quanto você ganha, sabe o quanto você pode gastar, você usa o cartão de crédito como seu aliado e aí você já tem um acúmulo orgânico de milhas. Todo cartão pontua? Essa é a primeira pergunta. Não. Nem todo cartão pontua. Ah, eu tenho o cartão Nubank, é maravilhoso, utilizo ele para cima e para baixo. Ele não pontua. Então, para milhas, ele não é vantajoso porque ele não traz pontuação nenhuma. Ah, agora eu tenho um cartão Visa Gold, tenho um cartão Visa Platinum, tenho um cartão Visa Infinity. Independente do banco, esse cartão já pontua. 1,5 e até 2,2 por dólar. Muito importante. E aí fica a lição de casa. Primeira coisa, acabando o podcast, você vai ver qual que é o cartão que você tem, qual que é a bandeira desse cartão, né? Então, Visa, Mastercard. Qual que é o banco, né? Qual que é o banco emissor, e aí você vai procurar o seu programa. Então, se for Banco do Brasil e Bradesco, programa da Livelo. Se for Santander, programa Esfera. Se for o programa do Banco C6, se tiver o cartão do C6, é o programa Atomos. E aí, se for os cartões já de companhia aérea, já vai direto para o site da companhia aérea. Então, vá lá, porque esse é o primeiro erro do milheiro. Antes do segundo erro, que é trocar por pendrive, o primeiro erro é deixar as milhas expirarem. Então, esse é um crime, deixar a milha expirar. Isso não pode. Nós estamos falando de alguma coisa aqui que o pessoal já até tem lá, né? Já tem lá e não está utilizando. Algum saldo já tem. Exatamente. Porque... eu vou falar por mim, eu estou ensinando o que eu vivenciei. Então, eu já deixei milha expirar, eu já troquei por pendrive, tudo isso de errado eu já fiz. Então, hoje eu já não faço mais e ensino as pessoas a não cometerem esses mesmos erros. Show. Compartilha com a gente algum caso aí que você teve um estorno bem legal. Tem algum de cabeça? Tenho. Eu vivenciei, né? Então, eu coloquei totalmente em prática o universo das milhas. Então, só até contextualizando rapidamente, como que eu entrei nesse mercado das milhas, né? A minha esposa, louca para viajar, né? E cobrando viagens, e sempre, olha, não dá, tá muito caro, uma passagem absurda, e a gente não estava deixando de fazer algumas viagens por conta de preço de passagem. E aí ela começou a ver alguns anúncios falando assim, olha, você gasta X mil reais em cartão, 3 mil, e não viaja de graça, ou não tem a passagem de graça, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, realmente está errado, a gente gasta mais, paga aluguel, paga tudo, toda a nossa vida está baseada concentrada no cartão e a gente não está viajando, então tem coisa errada mesmo. E aí eu fui ver que a gente tinha um gasto de quase 6 mil reais num cartão que para mim eu achava ele fantástico, porque o banco me vendia uma ideia daquele cartão ser fantástico. Cartão internacional, olha que bonito. E aí eu ligava no banco pedindo para isentar a anuidade e ele falava assim, não, mas você tem uma série de benefícios desse cartão, esse cartão é internacional.
E aí eu fui entender... Mas não consigo ir para fora? E aí, eu não consigo sair, né? E aí eu fui entender que o cartão internacional, na verdade, é um cartão de entrada do banco, que não pontua. É o pior cartão do banco. Então eu comecei a perceber que eu estava perdendo muita oportunidade. Foi aí que eu fiz inúmeros cursos no segmento e comecei a botar todas as estratégias em prática. E aí uma das estratégias que eu coloquei realmente em prática foi uma estratégia que minha esposa precisava de um notebook. Ela estava procurando uma pós, estava precisando de um notebook e aí começamos a pesquisar. No momento saiu uma promoção da Samsung com a Livelo, uma promoção igual a que saiu hoje, fica a dica, tá? Mandei no grupo de oportunidade dos meus alunos, só que hoje era para celular, o foco era celular. Então, toda a linha Galaxy estava lá com 10 pontos por real. Mas na ocasião, comprei um notebook da Samsung, ganhando 10 pontos por real. E eu peguei o notebook mais top que tinha, R$ 6.200. Parcelei. Você comprou no site? No site. Específico, um site? Exato. Ele era uma parceria da Livelo com o Ponto. Não, desculpa, com a loja Samsung. Então, a loja Samsung, o Livelo direcionava para a loja Samsung e você comprava nessa parceria da Livelo com a loja Samsung. Ele estava pontuando 10 pontos por real. Eu paguei R$ 6.200. Então, depois que eu recebi o produto... Quanto que estava fora esse produto, fora do site? Na ocasião estava o mesmo preço. Mesmo preço. Estava o mesmo preço. Quando eu comprei o produto, depois que eu recebi o produto, após 30 dias, eu recebi os pontos. Então eu recebi 62 mil pontos. Recebi na minha conta da Livelo. Depois que eu recebi esses 62 mil pontos, fiquei monitorando transferência para a companhia aérea. Porque esse é um outro ponto importante. O pessoal no desespero e na ânsia de poder trocar por alguma coisa, né? E aí normalmente trocar por passagem, transfere para a companhia aérea a qualquer momento. E esse é um erro também. Por quê? As companhias aéreas fazem uma coisa chamada transferência bonificada, que significa o seguinte: você vai mandar incentivo para você mandar da Livelo para Smiles, ou da Livelo para Azul, ou da Livelo para Latam, ganhando um bônus. Então, eu mandei nessa ocasião da Livelo para o Tudo Azul, ganhando 100%. Então, eu saí com 62 mil pontos da Livelo e chegou 124 mil pontos na Tudo Azul. Com 124 mil pontos, só para ter ideia, hoje eu conseguiria ir para Lisboa com essa emissão, um trecho, né? Então, imagina, uma pessoa, um trecho para Lisboa facilmente a qualquer data, não precisaria esperar uma promoção. Quando chegou esses 124 mil milhas lá na Azul, eu entrei na Hot Milhas, por exemplo, que é do grupo da 123 Milhas, que vende passagem, e eu vendi as milhas lá. E aí eu peguei um retorno. Então, eu vendi, em 90 dias eu recebi quase R$ 3.600. Caraca. Então, veja, dos Isso, 120... Mas você recebeu em dinheiro ou não? Você recebeu? Isso recebe em Pix. Você recebe um Pix. Então, veja, a 123 Milhas, ela vende passagem. A Hot Milhas é do grupo, é a empresa que compra milhas. Por isso que a propaganda da 123 Milhas se você tem milhas expirando e não vai viajar, tem gente querendo comprar passagem e não tem milhas. Então, vamos fazer esse match. E ele é esse intermediário que faz esse match entre milhas que estão sendo perdidas com pessoas que querem viajar mais barato. E nesse caso, eu vendi minhas milhas por R$ 3.600, recebi em 90 dias. Além disso... Aí você abate lá no que você pagou no notebook ou não? Exatamente. Então, se a gente falar, meu notebook de 6.200 já ficou 3.600 a menos. Porque eu recebi esse dinheiro de volta. As parcelas do notebook ainda estão caindo, mas eu já recebi R$ 3.600 de volta. Eu comprei com um cartão... Mas isso, rapidinho, só pra mim, você já me contou isso uma vez e agora ainda bem que vai ficar gravado, porque eu vou fazer a edição depois do podcast, eu vou escutar mais umas 1000 vezes esse trecho aqui. Você viu que eu tô conquistando a minha mentoria aqui, hein? Não, agora é sério. Teve um time para que tudo isso acontecesse? Teve ocasiões, ou sempre é possível fazer isso? Sim, replicar isso? Isso é possível replicar a todo momento. Porém, de novo, o segredo do universo das milhas vai ser o planejamento.
Por quê? Então, o máximo que você pode fazer é, você vai conseguir comprar o bem que você precisa, mas talvez não na hora que você queira. Exatamente. Você até consegue, mas se você Exatamente. quiser ter maior potência naquele retorno... Exatamente. Então, eu preciso comprar um celular hoje porque eu acabei de ser roubado. Uhum. E eu não posso ficar sem celular. Mas hoje não está tendo promoção nenhuma. Vai lá e compra o celular. Não, eu estou querendo trocar o celular. Porque eu quero trazer uma atualização, quero um celular novo, quero uma câmera melhor. Às vezes numa janela Isso de um pode ser- mês aí que você possa esperar. Às vezes de 2 dias, né? Você comprou hoje, a promoção saiu amanhã. Né? Então, você comprou ontem, a promoção saiu hoje. Hoje saiu uma promoção da Samsung com a Livelo. Se você tivesse comprado ontem, você perdeu. Uhum. Então, tudo depende, né? Mas aí, só para finalizar e aí trazer o quanto que saiu o notebook, eu comprei o notebook, então, por 6.200, com o cartão da Visa. Meu Visa, na época, era um Visa Platinum, que era o Pão de Açúcar. Era o cartão que mais pontuava na época. E 15 dias depois, a Samsung saiu a promoção, né? Aquela promoção do notebook com a Livelo foi só um dia. 15 dias depois, a Samsung fez uma promoção do site dela e baixou o preço. Então, o notebook que estava R$ 6.200 foi para R$ 4.900, R$ 1.300 a menos. E aí eu entrei com um benefício do meu cartão, que é o seguro proteção de preço. Então, Pediu pra se tornar. eu entrei no site da Visa e falei, olha, tirei um print e falei, e aí você tem todo um protocolo, tem um passo a passo, Uhum. você insere a fatura, você insere a propaganda, então você insere Você tudo fala lá. que não é jeitinho brasileiro. Não é jeitinho, não. benefício que você tem É um no seu benefício, cartão. é um benefício. Uhum. Não, o que não é correto você comprar já pensando em utilizar. Isso não é legal. Agora, Aí vai da sua consciência. exato, né? mas agora você tem que usar isso a seu favor. Então, você pesquisa, olhando lá o site, viu um valor menor dentro de 30 dias, é seu direito. Uhum. Né? Então, se você está pagando anuidade ou não está pagando anuidade, aquele direito é seu. É um benefício do cartão. Uhum. Tá? E aí, entrei com esse pedido e 45 dias depois recebi mais um Pix de R$ 1.300. Então, veja. Que era uma compensação, hein? Que era o financeira, né? retorno do seguro-proteção. Então, o notebook de 6.200, eu recebi 3.600 da venda das milhas, mais 1.300 do seguro-proteção de preço. Ou seja, 4.200. 4.900 saiu por R$ 1.600 o notebook, R$ 1.400. Então, o Olha, notebook quase que... notebook saiu muito barato. Então, é um notebook top de linha, que saiu aí com Todo quase esse procedimento 80% demorou quanto mais. tempo, mais ou menos? 2 meses? 3 meses? Não. Então, isso é um ponto importante. Quem faz esse trabalho, né, todo esse movimento das milhas, querendo ter já o retorno financeiro em 15 dias, não vai funcionar. Por quê? Eu comprei hoje, só para chegar aos pontos demoram aí 45 dias. Os pontos foram creditados, a gente tem que esperar uma transferência para enviar para a companhia aérea. E aí a gente pode acontecer uma transferência agora, pode ser do mês que vem. Quase todo mês tem alguma transferência para a companhia aérea. Então, 45 dias, vamos pôr mais 45 dias, já dão 90 dias. Aí a gente vai fazer a venda na companhia aérea. Hoje as companhias, os sites de venda, tipo Hot Milhas e Max Milhas, que são os dois principais e os dois mais confiáveis para você vender e saber que realmente vai chegar esse valor, eles estão pagando desde um dia útil, e aí eles jogam o preço lá embaixo, até 150 dias. Então, se você quiser ter o maior retorno, estão pagando em 150 dias. Na época, quando eu fiz o processo, eles estavam pagando no máximo em 90. Aí eles ampliaram para 120, agora eles já estão em 150 dias. Entendi. Então, se a gente falou já 90 dias para transferir, põe aí mais 90 para receber, a gente está falando de quase 6 meses para você ter o retorno. Mas se você pensar que você pagou esse produto em 10 vezes sem juros, por exemplo... Independente aqui de falar de renda extra, então, só de... A gente tá atingindo aqui o nosso objetivo com o podcast. Qual que é a ideia? Precisamos gerar caixa, gerar dinheiro para movimentar os negócios, para movimentar os projetos, para movimentar outras coisas. Olha o estorno. Você continuou comprando notebook, Perfeito. só que isso estornou, Um te grande devolveu valor. um grande valor. Mas eu não foi uma renda extra que eu tive, mas foi um retorno daquilo que você gastaria. Vamos arredondar aqui, 6 mil você gastou 1.000. Perfeito.
Ou seja, você deixou de gastar 5 mil, que retornou de alguma maneira, e esses 5 mil você poderia estar aplicando no seu projeto, aplicando em treinamento para você, em curso, em viagem, no que você quisesse, porque a partir do momento que você vendeu, enquanto você está usando o milhas, o valor, a moeda milhas, você tem limitações de onde você vai comprar. Mas a partir do momento que você vendeu essa milhas e voltou como dinheiro, é dinheiro novamente. É dinheiro, você faz o que você aí quiser você faz com o o que você dinheiro. quiser, exatamente. E aí a gente está falando de produtos grandes, né? A gente está falando da compra de um notebook, a gente está falando da compra de um iPad, a gente está falando da compra de um iPhone. E isso são produtos grandes que muitas vezes nem todo mundo está precisando comprar isso. Puxa, Vitor, então acabei de comprar o celular, agora já não tenho mais o que fazer. Agora só daqui 2, 3 anos que eu vou comprar. Mas se encaixar isso na rotina do dia a dia... Exatamente. Aí é o segredo, né? Você fazer as pequenas mudanças no seu dia a dia e isso fazer um impacto para a questão das milhas, né? Então, por exemplo, você vai no mercado todo dia, ou melhor, todo mês, né? Você vai no mercado todo mês e faz a compra mensal. Ou faz as compras quinzenais, semanais, enfim. Se você tiver, de novo, planejamento para as compras do seu dia a dia, essas compras podem ser transformadas em milha, que pode ser transformada de novo num retorno financeiro. Então, falando da Livelo, da Esfera novamente, que são os 2 melhores programas de vantagem dos bancos, eles têm parceria com Extra, com Ponto, com Americanas, com Amazon. E lá dentro a gente consegue comprar detergente, leite, pasta de dente, online, fralda. no próprio site. Online. Se você fosse no mercado e fizesse a compra do mês, vamos pensar lá que você gastou R$1.000 na compra do mês. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, né? Você gastou R$1.000 na compra do mês. Comprou essas coisas, né? Então, vou falar produtos não perecíveis, né? E você só pagou no cartão de crédito. Ou melhor, pagou no débito. Pior, né? Pagou no débito. Isso não te retornou em nada. Ah, Vitor, mas eu só pago no débito, porque quem paga no débito é que tem dinheiro em caixa. Não, você pode pagar no cartão de crédito e pedir para antecipar a fatura. E já acumular alguns pontinhos lá. Chegou em casa, antecipa a fatura. Acabou. Entendi. E utiliza esses pontos. Se você se incomoda em deixar o dinheiro na conta. Exato. Né? Então, vamos fazer esse exemplo. R$1.000 gastos no mercado. Ele acumulou lá, por exemplo, se ele tem... Vamos arredondar o dólar a R$5. Ele acumulou $200. Se ele tem um cartão que pontua 2 pontos por dólar, ele acumulou 400 pontos nessa compra. Interessante você falar em dólar, porque não necessariamente você gastou em dólar, mas não, o cálculo é feito em essa dólar. Essa conta automaticamente o banco já faz. E ele faz com a cotação no dia do fechamento da fatura. Tá? Então, R$1.000 são equivalentes a $200. O cartão pontuava 2 pontos por dólar. Você pontuou 400 pontos que vai cair no seu banco lá depois do seu pagamento da fatura. Foi isso que você ganhou. Agora imagina se você fizesse essa mesma compra desses R$1.000 na parceria da Amazon, do Ponto, com algum dos programas, pontuando 5 pontos por real. Você tinha acumulado os R$1.000 vezes 5. Você tinha ganhado 5.000 pontos, mais os 400 do cartão. Você tinha ganhado só porque você comprou no lugar certo. 5.400 pontos. Só porque você comprou no lugar certo. Ou seja, eu estou falando que só nessa estratégia você teve uma alavancagem gigantesca. Né? Então, de 400 pontos, agora você tem 5.400 pontos. Transformando isso, dobrando, vamos falar que você pegou uma promoção, uma transferência bonificada de dobrar, você está saindo com 11.000 milhas. 11.000 milhas, por exemplo, você, dependendo da época, dependendo da disponibilidade, você pode ir. Eu estou indo para Salvador, eu, a esposa e a mãe. A gente está indo só para Salvador em junho. A gente comprou a passagem de ida e volta por 15.000 milhas. Não, cada um. 15.000 milhas. Mas veja, você quase comprou a passagem para Salvador de ida e volta com a compra do mercado que você já faz. É, porque você falou R$1.000, hoje o que é uma compra para um casal? 500, 600 reais. Exato. Então, assim... Lógico, eu trouxe só produtos não perecíveis, né? Então, Vitor, mas eu vou conseguir comprar carne, o legume... Um pouquinho a cada mês, né? Dependendo da região do país que você está, você consegue também. Então, tem mercados locais que têm parcerias, né? Então, você tem algumas coisas até de hortifrutis, entre outros. Pra gente fechar esse primeiro passo aqui a gente já falou dos outros, só faltou anotar aqui, tá? Vou colocar assim, concentrar suas contas no crédito. Acho que isso é importante, né? Aquilo que dá para você pagar no crédito. Ah, mas eu prefiro pagar no débito. Mas igual você comentou agora, né, Vitor? Paga no crédito, chegou em casa, já faz uma antecipação da fatura que já contabilizou para ponto. Tá pago. Tá pago.
Exatamente. É Então, daí que se paga a mentoria, né? eu costumo dizer para as pessoas, porque a gente dá algumas dicas, né? Mas as dicas a gente Uhum. fala que dica não leva para lugar nenhum, porque a dica é só uma amostra grátis de um método, né? Uhum. Mas o que realmente faz crescer e aplicar e dar resultado é um método, né? Mas eu falo que E mão na massa, né? ir mão na massa, realmente Transformar em ações, né? skin the game, né? Então, Uhum. pôr Pele em a jogo, pele né? em jogo, né? Então, eu até estava falando com um colega que eu estava tentando sondá-lo para mentoria, ele veio e me pediu ajuda. Ele me pediu ajuda para comprar uma televisão e aí eu expliquei todo o passo a passo. Uhum. E aí, no final da dica, né? Eu falei para ele, ó, só com os pontos que você vai ganhar na televisão e com o retorno que você vai ter, já paga a minha mentoria e ainda sobra um trocado para você, né? Dá pra Então, pagar pra esposa também, né? já dá para pagar, entendeu? Não, legal. Mas realmente, só para a gente arredondar, o primeiro passo é você entender o seu cartão e começar a concentrar os gastos lá. Por quê? É o orgânico, é natural, você está passando, está Você vai acumulando. seguir sua vida normalmente, não vai ter esforço nenhum a mais. Exato. Uhum. Porém, tem que deixar muito claro que não vai ser o cafezinho lá de R$ 2 na esquina, passando no crédito, que vai fazer você viajar o mundo. A gente tem que também saber essas limitações. Sensatez. Exato, tem que ser muito branco no preto, preto no branco, pratos limpos, né? Então a gente tem que falar o seguinte, se eu só estou gastando R$ 500, R$ 1.000 no cartão de crédito por mês, sem nenhuma outra estratégia, isso não vai te levar para lugar nenhum. Isso não vai te dar um Continua retorno. trocando por pendrive. Não vai te dar um grande retorno. Uhum. No final das contas, eu consegui ter um retorno de R$ 200. Tá, mas isso não foi impactante, isso não mudou sua vida, né? Isso você não conseguiu aplicar num projeto. Mas gerou uma economia, pelo menos. Gerou uma economia, mas não vai te levar para um próximo nível, para um próximo passo, né? Agora, quando você faz as pequenas mudanças e principalmente muda o mindset, né? Então, como você fala, né? Aqui você trabalha a questão de mudança de pensamento até para pessoas, né? A partir do momento que você começou a mudar pequenos passos, não vai precisar comprar nada exorbitante, mas você começou a saber como comprar, onde comprar, de forma planejada, isso já te dá um ganho absurdo. Quer ver mais um ponto aqui? Se você ia comprar um notebook lá e esperou um pouquinho para procurar uma promoção, talvez você nem precisava desse notebook, você desiste no meio do caminho, né? Só de você tirar aquela adrenalina, aquela tensão de empolgação. Aquele anseio pela compra, isso, né? Por passar o cartão, você já até né? poupou, pronto. Já fizemos poupar e gastar com o que realmente precisa. E um segundo passo aqui. Então, primeiro passo, cartão. Segundo passo, começar a fazer as compras do dia a dia em sites de oferta, né? Então, principalmente pegando os bônus de Livelo e Esfera, que são os principais. Terceiro passo, até um passo mais avançado, e aí para quem está precisando fazer as compras de produtos grandes, né? Então, tô precisando trocar a minha geladeira, tô precisando comprar um sofá, tô precisando... E veja, não são só produtos grandes, mas preciso comprar roupa, vou comprar um perfume, vou comprar uma chuteira para jogar bola, né? Presente, você falou um ponto muito legal. Sabe o que eu fiz Nós estamos no segundo passo aqui, né? Esse é o segundo passo. Compras certas. Fazer as compras bonificadas, é assim que é chamado, né? Então, a gente otimizar o poder das compras bonificadas. Olha o que eu fiz no Natal. Chegando próximo do Natal, agora do ano passado, eu e minha esposa, a gente tem um certo costume de dar presente para a família. E mais ou menos em outubro, novembro, saiu uma promoção da Renner. Então veja, esse aqui é para todo mundo que vai na Renner. Em vez de você ir lá no shopping na Renner e comprar e sair com a sacolinha no shopping, compra online, é importantíssimo. Saiu uma promoção da Renner de ganhar 15 pontos, 15 ou 12, agora eu não lembro, mas 15 ou 12 pontos por real gasto. E ele aceitava que fosse em vale presente. Ou seja, você poderia comprar e depois ir trocando ao longo do ano porque você precisasse. Aí estávamos chegando próximo do Natal, eu falei,
Pra um milheiro Amor, louco, isso daí é... todo mundo da família vai ganhar presente da Renner. Não importa, desde o seu sobrinho até os seus pais, minha mãe, vai todo mundo ganhar presente da Renner. E aí a gente comprou um vale-compra de R$1.000, porque... Multiplicou isso. E virou 15 mil pontos. Né? Agora não lembro se eram 12 ou 15, mas 15 mil pontos. E isso virou renda extra depois. Por quê? Eu transferi, virou 30 mil milhas, essas 30 mil milhas eu vendi. Então, veja, se a gente fosse falar de cashback, né? Olha o potencial. Comprei R$1.000, virou 15 mil pontos, Que depois viraram 30 mil milhas. Que e se aí, vende por, mais ou menos. Aí depende muito da companhia. Então, isso também como é uma moeda. Uhum. Então, a gente tem... Gira em torno de... A Smiles hoje está na faixa de 17... Por milheiro. Por milheiro, por 1.000 milhas, né? A Azul está na faixa de 20, Latam está na faixa de 28. Uhum. Mas vamos arredondar para 20? Se a gente falar 15 mil pontos, 30 mil milhas, a R$20, R$600 de retorno. Então, você gastou 1.000, teve 600 de retorno, mas você tem 1.000 lá para você gastar. Uhum. Em roupa, perfume, acessórios. Presenteou a família inteira com R$400. Exatamente. Então, Fantástico. É aí que eu falo que a gente consegue baixar o custo de vida da pessoa, utilizando estratégias de milha. As pessoas encontram esses lugares ideais em Google, em grupos. Na verdade, tudo isso está espalhado, né? Uhum. Então, cada programa tem o seu site e cada programa tem a sua promoção. Então, você tem que entrar lá no site da Livelo, aí tem lá um campo chamado Compre Pontue, que você vai ver todos os parceiros da Livelo. Hoje a gente está falando mais de 70 parceiros da Livelo, né? Show. E aí a gente está falando de material de construção, produto de beleza, roupa, sapato, acessório, lingerie, eletrônicos, alimentos. Então a gente tem de produtos de A a Z lá. Uhum. Cada programa tem o seu site, cada programa tem sua promoção. Aí, óbvio, né? Os meus alunos aí que vão nos assistir e vão nos acompanhar aqui no podcast. Meus futuros alunos. E vocês que podem ser meus futuros alunos, vocês receberão. A gente tem um grupo de oportunidades, né? Então, nesse grupo de oportunidades, eu condenso todas as oportunidades no mundo da milha das milhas e vocês recebem em primeira mão, né? Então... Eu ia anotar aqui, como que chama a Livelo? É o quê? É uma pontuadora? É um clube de vantagem. Clube de vantagem. É um clube de fidelidade, na verdade, dos cartões Bradesco e Banco do Brasil, né? Dos clubes. Exato. Show. Eu não sei como que tá o tempo aí. Vamos pro terceiro aqui, ó. Dos clubes de fidelidade. Isso. Terceiro. Então, o terceiro já estava aqui dentro, não, né? Não. Então a gente falou do cartão, falamos das compras bonificadas. Uhum. Um terceiro ponto da gente acumular milha e também ter vantagens é tendo estratégia na hora de contratar os clubes de companhias aéreas ou os clubes de pontos dos programas de fidelidade. Todos esses programas, eles têm um clube de assinatura. Então, a Livelo tem o dela, o Esfera tem o dele, Smiles, Latam, Azul, todo mundo tem o seu clube. E o pessoal tem, muitas vezes, assinam por assinar. E normalmente não fazem conta e perdem dinheiro e perdem oportunidades. Uhum. Hoje, por exemplo, saiu uma promoção, e foi muito boa a promoção, uma promoção excelente, de assinatura do Clube da Smiles. Então, você assinando o clube hoje, ficando 6 meses com o Clube da Smiles, pelo menos, aí ele tem uma fidelidade, mas você assinando hoje, ele te dá 10 mil milhas bônus. O clube custa R$42. Você assinando ele hoje, recebe 10 mil milhas. Ao longo dos 6 meses, você vai acumular 1.000 milhas por mês e pagar R$42 por mês. Se a gente fizer a conta, 42 vezes 6 dá 252. E se a gente pegar 252 e dividir por 16 mil milhas, isso custa R$15,75, se eu não estou enganado. Tá fazendo conta rápida, hein? Na verdade, não estou fazendo conta, que eu mandei agora à tarde para o grupo de oportunidades dos alunos. Tá. Então, porque eu expliquei como era. Assim, na pós?
Então, o engenheiro que se presta tem que saber fazer conta rápido, né? Então, R$15,75 o milheiro do ponto. O milheiro, na verdade, o milheiro da Smiles, né? Se a gente falar no mercado hoje, isso está valendo R$17. Então, valeu a pena. Foi economicamente viável. Agora, o problema era, imagina que você entrou para fazer o Clube Smiles sem promoção nenhuma. Você pagou R$42. Você pagou muito caro por 1.000 milhas. Então, você está perdendo dinheiro. Entendi. Então, o terceiro ponto, já um terceiro passo... Estratégia de contratação. Estratégia de contratação dos clubes de milhas e pontos, né? Tem que ter estratégia para contratar, tem que ter um porquê de contratar. Tá? Tá, show. Próximo. E aí o quarto ponto, e aí extremamente avançado, e aí... E a gente está aprofundando nas estratégias. Exato. Quando a gente fala de cartão e compras, são estratégias básicas, estratégias do dia a dia que a pessoa faz naturalmente e facilmente. E não envolve a questão de compra e nem perda que possa impactar em perda monetária. Quando a gente fala do clube e dessa quarta estratégia, que é a compra de pontos e compra de milhas, aí a gente já está falando que a pessoa pode ter prejuízo se ela não souber fazer. Tá? E aí é muito importante que, aí fazendo até um merchan, ou faça o meu curso, ou faça um curso ou com qualquer pessoa aí no Instagram, né? Tem muitos milheiros aí no Instagram, mas recomendo que faça o meu curso, minha mentoria, né? Tem aí uma pessoa de confiança para você ter do lado, para você entender do mercado e saber como fazer as estratégias. Por quê? Aí eu estou falando realmente de comprar uma grande quantidade de milheiros de pontos ou milheiros, né, de milhas aí, né? É uma grande quantidade de volume de milhas para depois você fazer a transferência e possivelmente viajar ou fazer a venda, que aí é onde a gente fecha o ciclo da renda, né? De você conseguir a renda extra fazendo a venda. Então, assim, comprar em momentos estratégicos, né? Comprar em momentos estratégicos. Por quê? Custo-benefício, né? Hoje, se você entrar agora no site de qualquer uma das companhias aéreas ou no site de qualquer uma dos clubes de vantagem, de fidelidade, o milheiro estará mais ou menos R$70. Então veja, o milheiro da Smile, ela está sendo vendido lá, comprado na Hot Milhas por 17, só que a Smile está vendendo a 70. Então, para ela, se você comprar 70, é extremamente lucrativo, mas para você é um extremo prejuízo. Porém, eu até brinquei com você, né? Chegou no meu celular, oba, seu cupom chegou, compre milhas agora. Então, acabou de chegar no meu e-mail um cupom de desconto de 77% da Smiles. Então, 77%, essas milhas devem estar saindo aí mais ou menos a 15, 15,50. É um excelente valor. Você compra barato. O segredo do lucro nas milhas e como segredo em todo o processo de qualquer tipo de venda, né? O segredo não é você vender bem, e sim você comprar bem. Então, quando você faz a compra com um valor bom e você gerencia o custo do seu milheiro, isso é muito importante, né? Você fazer o gerenciamento do custo do milheiro. Quanto que custa? Quanto foi o custo de aquisição desse milheiro? E aí depois para você fazer a venda e ter certeza que você está tendo lucro. Porque o problema não precisa controlar o custo, isso não me importa. Só que, na verdade, você comprou a 30 e vendeu a 20. A diferença que você gera entre a compra e a venda que está a sua margem, né? Exatamente, esse é o lucro, né? E aí, quando você olha um Pix lá no final da sua conta, depois de 90 dias, você vê lá 3, 4, 10 mil reais, você fala assim, nossa, eu tive um lucro absurdo. Não, isso aí é o seu, vou chamar de faturamento, né? Mas você tem que também pensar quanto que você gastou para investir nessas milhas, né? Então, você vendeu por 10, mas você gastou 11, ou você vendeu por 10 e você gastou 8 e teve 2 mil de lucro, né? Então, esse é um ponto importante. A margem, né? Exatamente. Show. Então, compra de pontos e milha, custo-benefício e, por último, venda. Venda, o ponto mais importante. Geramos renda extra. Gerando renda extra. Aí a gente tem algumas possibilidades quando a gente fala de venda, né? Então, basicamente, o jeito mais fácil, né? Você vender em uma plataforma que compra milhas, né? Então, você vender lá na Hot Milhas ou na Max Milhas, que são as duas maiores e mais confiáveis plataformas. Tem outras, Vitor, não recomendo.
Já houve pessoas que tiveram milhas e contas saqueadas, então não recomendo. Essas duas são as duas maiores do mercado, são as mais confiáveis. Cada uma tem a sua política de preço, cada uma tem a sua política de pagamento. Paga em 33 dias, paga em 90 ou 150 dias. E essas plataformas que compram milhas é os próprios clubes? Não. Não? A Hot Milhas é do grupo da 123 Milhas. Tá? No entanto, se a gente fala de venda de milha, as próprias companhias aéreas, elas proíbem a venda de milhas. Elas não incentivam a venda de milhas. Justamente porque o uso é em passagem, convertido em produto. Porque ela quer que você use ou com ela viajando, ou com ela em produto, ou que melhor, que você deixe elas expirarem, né? Esse era o melhor dos caminhos, porque você... Morreu o assunto e ela que teve o lucro, né? Então, as companhias aéreas não incentivam venda de milha. Você pode utilizar as plataformas ou você pode fazer a venda de passagem direta, né? No particular, que a gente chama. Então, imagina o seguinte... Sabe que um amigo, um parente vai comprar. Exato. Compra na minha mão. Compra comigo. Poderia estar matando, roubando. Exatamente. Eu vou emitir a passagem com milhas e vou te passar um valor e aí você me paga e também feito a venda e obtendo aí uma renda extra aí com as milhas, né? Fantástico. Também um caso de sucesso, né? Então, uma amiga precisava viajar para Dallas, ela precisava ir de São Paulo para Dallas para visitar a família e ela me falou assim, Vitor, me ajuda, a passagem está um absurdo, tá R$5.500 só para eu ir e o trecho de volta também está um absurdo de caro, você consegue ver para mim? Eu pesquisei e consegui achar uma oferta em milhas. Eu vendi para ela com o preço de mercado, com o quanto eu iria vender na Hot Milhas. Então, assim, eu tive lucro porque o meu preço de milheiro era baixo, mas eu tive o mesmo lucro que eu teria na Hot Milhas com a diferença. Ela me pagou à vista. Na Hot Milhas me pagaria em 150 dias. E eu consegui a mesma passagem, o mesmo voo, no mesmo avião, por R$2.500. Ou seja, ela teve uma economia de mais de 50% no valor da passagem. Você lucrou também, e eu tive o lucro da venda de milhas. Exatamente. Legal, fantástico. E eu mesmo tô aqui, ó, o primeiro eu já cumpri. Tô entrando no segundo. O primeiro você já cumpriu porque você ligou pra gerente e falou, olha, eu quero Visa Infinity, trocamos o cartão e sem anuidade. E aí quando virou o ano, veio cobrando a fatura, eu liguei pra você, você falou que nem ia cobrar a fatura, tá cobrando. Não, entra nesse site aqui, assim, cancela. Lembra? Você passou um telefone lá, eu liguei, cancelei. No call center. E realmente, o que começou a gerar a mais, e o que eu senti que mudou a minha vida? Que diferença eu fiz só? Que chavinha que eu virei? Eu só concentrei os meus gastos que eu tinha em débito, em crédito, segui a minha vida normalmente e agora o meu padrão de consumo já geravam pontos suficientes para mim conseguir estornar de alguma maneira com outros benefícios. Agora, o que é importante? Eu acho que o objetivo nosso aqui do podcast desde o começo é gerar receita, gerar renda para que você consiga aplicar. E realmente a gente conseguiu trazer desde o início aqui um passo a passo. A estratégia aqui foi de milhas, mas existe diversas maneiras. Eu acho que trazendo para milhas já traz paralelamente ao uso de cartão de crédito e a gente enquadra aqui uma grande porcentagem de pessoas que estão nos ouvindo que utilizam cartão de crédito. Sim. Então, se escutar esse episódio aqui desde o começo, adaptar aqui algumas culturas que foram comentadas aqui, já vai ter retorno no próximo mês, já vai ter retorno de imediato. E gera receita, gera cashback, gera um fôlego para implementar um projeto, para fazer uma outra coisa. E para quem tiver aí a questão de, Vitor, mesmo com todas essas dicas, né? Mas eu não gosto de trabalhar com cartão de crédito. Vitor, tô com dificuldade porque eu tô negativado e seu cartão não tenho cartão de crédito, né? Então, pula a etapa 1 do cartão de crédito, vai para a etapa 2.
E mesmo pagando no débito, mas fazendo as compras no lugar certo, você pode fazer o acúmulo de milhas. E aí depois vai para a etapa 3 e vai... Você acumula no programa Exatamente. e não no cartão, não? Exatamente. Ah, exatamente. Então, essa é a desmistificação do mundo das milhas. Do pessoal falar assim, milhas é só cartão de crédito. E não, cartão de crédito e você... É comprar no lugar... Tá mais cartão pra de crédito é no lugar 20%. certo, né? É no máximo 20% de todo o negócio. A gente tem muito mais acúmulo nas compras bonificadas, do dia a dia e nas compras grandes, né? De padrões de consumo, comprando no lugar certo, na hora certa, de forma planejada, do que propriamente do cartão. Você tem de cabeça mais ou menos assim, nessa primeira etapa, quantos por cento a gente consegue mais ou menos ter em retorno? Na segunda, espera um pouquinho só, falar dos patrocinadores, que nem comercial de TV, né? Bebe uma água. Aqui na TV aqui o tempo todo passando, né? Uma oportunidade. Eu acho que não sei se vocês concordam, depois comentem aí no vídeo, o poder das milhas tem que patrocinar aqui também, não tem não? Olha, tem que fazer o meu merchan agora, vai ficar interessante, né? hein? Olha, o poder das milhas, você tá readaptando o nome, né? Você tá a repensando gente tá fazendo uma mudança, né? Então até a gente conversou, o Alwiber também, eu tentei roubar umas mentorias gratuitas dele, mas também tá difícil. Ele quer que eu faça alguns métodos dele, mas eu tô tentando gratuitamente. E aí uma das coisas que a gente começou a ver é a questão do nome, né? E aí eu já vi que o poder das milhas já está patenteado, né? Então a gente está buscando um nome. Se você tiver sugestão, traga uma sugestão de nome. Coloque nos comentários, mas estamos já pensando. Vamos fazer um combinado aqui agora? Se você falar que não. Se o pessoal sugerir um nome e você for utilizar um nome que essa pessoa sugeriu, ela ganha uma mentoria. Ganha uma mentoria. Boa. Combinado? Combinado. Combinado. Dar um nome é muito fácil, né? Se der um nome e ainda der uma ideia de logo, não, vamos avançar um pouquinho mais? Não, então melhor. Então melhor. Não, então melhor. A pessoa e o cônjuge. Não, então melhor. Se der o nome e utilizar o nome, vai fazer meu curso. Se der o nome e o logo, ganha o curso e a mentoria. Fechou. Eu vou apertar a mão aqui, ó, pra fechado, combinado. Tá? Combinado. Combinado. Então tá bom. E se eu der ainda vou além, hein, pra trazer ainda lucro pra você e vantagem pra você. Deu o nome, deu o logo, eu utilizei e ainda eu viro patrocinador. Ah, é? Opa! Combinado? De novo. Você não esquece que eu já mandei uns nomes lá. Se você usar um daqueles lá, eu quero o curso, hein? Mas não foi no seu comentário do podcast, então não tá valendo esse. Eu vou ser o primeiro. Quando eu programar lá no final de semana pra subir na segunda-feira, eu já vou subir com um comentário, né? Muito bem. Vamos lá. Então, os patrocinadores vêm aqui como empresas âncoras, né? Empresas que mantêm o podcast aqui no ar. Existe um custo toda essa estrutura e também é um benefício muito grande. Por quê? Nós fazemos alguns contratos e aí eu posso dar mais detalhes para alguma empresa que tem interesse, algum programa assim que tem interesse. Mas que é a vantagem? O patrocínio está ativo, está no ar aqui, tem alguns logotipos aqui passando. Daqui 2, 3 meses eu quero cancelar o contrato. Cancelei o contrato, esses episódios aqui ficam no ar vitalícios. Nós não colocamos a divulgação nos próximos, mas aqueles que já foram, vai ficar vitalício na plataforma. E o YouTube tem essa vantagem, diferente de um Instagram, de um TikTok, que são conteúdos que passam muito rápido. No YouTube não. Muitas vezes a gente vai buscar um conteúdo hoje no YouTube. Você assiste um vídeo de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Você fica perpetualizado. É isso aí. Sua rede social, divulga, pessoal. Victor Condecelli. O Condecelli vai estar escrito aqui? Vai estar escrito. Eu espero ter escrito certo aqui na legenda. Victor Condecelli. Victor Condecelli no Instagram. Direto, né? Direto, sem ponto, sem nada. Victor Condecelli. O pessoal tendo alguma dúvida, pode mandar lá para você no direct. Mande um direct. Pode comentar nos vídeos. Tem alguns vídeos de conteúdo. A gente está sempre postando alguns stories também, trazendo aí novidades no universo das milhas, porque realmente esse mundo das milhas muda muito, né? Então, a gente está trazendo aí, às vezes, alguma notícia boa, às vezes alguma notícia mais triste, né? Então, que nem faz parte, né? Mudou o cartão Pão de Açúcar, todo mundo desesperado, o que fazer, qual cartão pegar. Então, a gente foi trazendo aí alguns insights pro nosso público. E trazendo conteúdo relevante sobre o universo das milhas. Show. E o nosso podcast aqui é sempre SeViraCast em todas as redes, tanto no YouTube quanto no Spotify. No Instagram nós temos o nosso perfil próprio lá também e também no TikTok.
Mais algum que faltou aqui? Não, né? Nas principais redes aqui é a que a gente tá divulgando. O meu, a gente vai deixar na edição escrito aqui, porque também judia um pouquinho, né? De quem chegar aqui primeiro, chegar aqui pelo podcast e não conhece, é o Iber Teodoro. Então, o Iber Teodoro em todas as mídias também. Victor, acho que falta algum recado que você queira dar? Um fechamento? Turmas abertas para o curso que, por enquanto, ainda chama o Poder das Milhas. Enquanto você não der o nome, né? Enquanto vocês não ideia. sugerirem o nome, ainda é Poder das Milhas. Mas estamos com turmas abertas para começar agora no dia 3 de maio. O diferencial do curso, um curso ao vivo, sendo feito pelo Google Meeting, com um bônus, na verdade 2 bônus, né? Além do curso ao vivo, que é o que você realmente contratou, você tem um grupo que é um grupo de oportunidades, onde eu consolido todas as informações do mundo das milhas, juntamente com um grupo de networking, que é onde você conversa com todos os outros alunos que já lá estão. Então, você pede ajuda com cartão, pede ajuda com passagem, os alunos interagem entre si e a todo momento tendo o meu suporte, né? Tendo a mim como tira dúvida, então assim... Mentor mesmo. Mentor, exatamente, esse é o olhar. Diferentemente de você ter que mandar um e-mail, não, você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp e perguntar, pô, eu tô precisando de ajuda para isso, isso e aquilo. E aí a gente vai dando todo o apoio. Maravilha. E isso é o que faz a diferença em hoje você conseguir atingir o poder das milhas. Bacana. Você viu a equipe como que é uma pessoa bem antenada, né? Normalmente a gente fala, dá uma frase final, uma frase motivacional, poética, alguma coisa assim. Não, já abriu o carrinho aqui, abriu o carrinho de compra, é isso aí certinho. De alguma forma você vai fazer eu pagar, né? Exatamente. Mas, meu caro, eu acho que a gente atingiu o objetivo hoje. Eu sempre trago como um fechamento, né? Independente do cenário que você está, independente do cenário que você vive, alguma coisa em prol dos seus objetivos você pode estar fazendo hoje sem sombra de dúvida. Então, se o problema é financeiro, trouxemos hoje uma maneira aqui de levantar verba, de gerar receita. Se o problema é documentacional, nós trazemos pessoas que falam sobre isso. A ideia é que você não fique travado para colocar seus objetivos em prática. Fechou, meu caro? Fechou. Obrigadão, sucesso para nós. Tamo junto.